Eu não sei se você reparou já nessas datas. Estamos aqui na Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. Estou indo trabalhar, graças a Deus, né? Eu amo trabalhar, não interessa se é domingo, se é ano novo, se é Natal. Mas você já parou para pensar? Natal, ano novo, Páscoa, Dia das Mães, até festas religiosas mesmo, a maioria dessas festas, né, desses feriados, o comércio ele está no meio. Então, Natal é presente, Páscoa é ovos de Páscoa, é Dia das Mães, é Dia dos Namorados, todos os feriados, em todas as datas religiosas ou não, está envolvido o comércio, para enganar você, para enganar a mim. Abrimos os nossos olhos. Às vezes você fica ouvindo certo tipo de comentário, sabe? Certo tipo de conversa, certo tipo de assuntos que nos deixa aborrecido, deixa a gente entristecido com algumas coisas, e dá às vezes um pouco de revolta, porque certo tipo de assunto acho que não deveria ser comentado, ser dialogado, e tem certo tipo de conversa que tem que ser dialogado, tem que ser conversado no momento certo, com as pessoas certas e no local certo. E muitas das vezes a gente é punido severamente porque a gente fala na hora errada e com as pessoas erradas. Devemos podar a nossa conversa, podar nossas palavras, podar o certo tipo de assunto, para depois a gente não pagar com as consequências. Pagar de todas as formas. Então a gente tem que pensar antes de falar, refletir se é para falar no momento certo, com a pessoa certa, para depois não vir as consequências. E muitas consequências ruins vêm na vida da gente por nossa culpa, por achar que estamos certos e agir precipitadamente. Tenhamos sabedoria, inteligência ao falar e expressar certo tipo de assunto, principalmente assuntos relacionados a terceiros. Devemos podar nossas palavras, para que a nossa palavra não ter consequências e nós mesmos ser punidos por nossa ousadia. Deus abençoe você. Já aconteceu o qual você ficar desanimado? Já aconteceu você ficar desanimado, não ter muita motivação, para você fazer as coisas? Então, hoje é um desses dias. E as pessoas estão acostumadas, sabe com o quê? Só postar sorrisos, coisas boas, né? Não, você tem que postar também quando você tá para baixo, quando você tá triste, quando você tá... Não é que você tá aborrecido com alguma coisa, é que você tá desmotivado, sabe? Vai acontecendo algumas coisas, você vai se motivando, mas não é motivo da gente ficar triste, da gente desistir, não é verdade? É só uma desmotivação mesmo, é um tempo momentâneo, que logo vai passar, se Deus quiser. Deus abençoe. Passamos por tantos problemas, por tanta luta diária, né? E muitas das vezes nos deparamos com algumas mágoas, alguns ressentimentos. Mas a gente tem que ter sabedoria para entender e deixar essas coisas para lá, entendeu? Não guardar raiva, não guardar ressentimento, porque a única coisa que a mágoas e os ressentimentos pode nos causar é tristeza, é aborrecimento, e a mágoa e ressentimento faz mal pra gente mesmo, não para as pessoas. Então deixa isso pra lá, entendeu? Deixa isso pra lá. Livra-se de todo mal, de
ressentimento e aborrecimento que você possa ter. Viva sua vida em paz. Cheguei de lá, fui lá colocar minha torneira e organizar minhas coisas lá. A primeira coisa que eu chego em casa é isso aqui que eu faço, ó. Ai, pai. Ah, tudo bem? Estou aqui me arrumando para me trabalhar e me veio aqui um pensamento aqui, algo que eu vou compartilhar com você. Olha, Deus, Ele não precisa nada que você possa oferecer. Nem o seu dinheiro, nem nada que você tem ou que você possa ter, Deus precisa. Deus não precisa que você faça sacrifício, porque o maior sacrifício que Ele fez foi na cruz do Calvário, morrendo por mim, morrendo por você e morrendo por todos nós. Então tudo que você for fazer para Deus não é nada insignificante. Simplesmente que você adore em verdade em espírito, em verdade, que você entenda que Ele funciona, que Ele é Deus. Tem muitas gente que fala assim, eu creio em Deus, é isso, aquilo, outro, mas será que crê realmente em Deus? Será que esse Deus que você crê funciona na sua vida? Ele te abençoa, Ele te prospera, Ele te guarda, Ele te mostra algumas coisas? Então o fato de crer é uma palavra vazia, mas crer num Deus poderoso, um Deus que funciona, um Deus que é real, isso é tudo, isso não é vazio. Então, para Deus te abençoar, para Deus acrescentar algo na sua vida, não é que você tenha que oferecer. Deus é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. E muitas das vezes a gente quer aproximar de Deus como se Deus fosse um banqueiro, Deus fosse um santo milagroso, Deus fosse algo que a gente possa arrancar proveito. Não. Se aproxima de Deus você que é um pecador, você que é um ladrão, que você se prostitui, se você é um ateu. Se aproxima de Deus e conversa com Deus, e tem certamente que Deus vai te ouvir. Ele vai te ajudar. Então, não se aproxima de Deus querendo oferecer alguma coisa. Não se aproxima de Deus querendo primeiro ser limpo. Primeiro vou me limpar antes de me aproximar de Deus. Não. A Bíblia fala, venha como está. Venha como está. Então se aproxima de Deus, sem interesse nenhum, sem pedir nada, sem dar nada e sem cobrar nada. Porque Deus, Jesus Cristo, o Deus de Israel, Ele ama você como você é, como pessoa, como gente, como ser humano. Eu posso ver você com um olhar diferente. Você pode ver um olhar diferente. A sua posição financeira é bem melhor que a minha. Mas Deus não olha isso. Deus nos olha com um olhar sincero, um olhar puro, um olhar verdadeiro. E é esse Deus que eu apresento para você. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Já vou logo avisando que para depois não ter mimimi, tá? Depois ficar, então assista o vídeo até o final para você entender o conteúdo da conversa. Pessoal, muita gente aí, não é para todo mundo, tá? Muita gente aí tem criança pequena. Aí a mãe chega com criança pequena na casa dos outros, a criança parece um cão, começa a mexer em tudo quanto é trem, começa a mexer na geladeira, começa a quebrar as coisas dentro da casa dos outros. Então o pai e a mãe tem que educar a criança antes de sair para a casa dos outros. Entendeu? É uma vergonha. A pessoa aí chega na casa dos outros e fica passando vergonha, né? Aí, meu filho, não mexe aí não. Meu filhinho, não faz isso não. Gente, educa a criança antes de sair de casa. Para quando chegar na casa dos outros não passar vergonha. Pronto, falei, porque é desse jeito mesmo. Gente, é surreal. Sabe? Aí as crianças chegam na casa dos outros, o pai e a mãe não educam. Meu filho, chega na casa de fulano, não fica mexendo, fica quietinho, sabe? Aí a criança chega na casa dos outros, né?
começa a pegar pirraça, começa a pular, começa a espernear. A mãe dá um prato de comida à criança, a criança mete o tapa no prato, torna comida pro negócio lá. A mãe passa vergonha. A mãe passa vergonha, sabe por quê? Porque não educou em casa. Porque quando a gente era pequeno, a nossa mãe falava, chegar na casa dos outros, vocês não pedem nada. Vocês sentam. E outra coisa, minha mãe só olhava para nós. Parece que tinha até um QR Code no olho da minha mãe, que minha mãe olhava para nós e já sabia que a mãe ia falar. Entendeu? Então hoje em dia não. Hoje as crianças apanham, aí a mãe mete o cacete perto dos outros, a criança fica sem vergonha. Você entendeu? Nós fazia arte quando era pequeno, fazia mesmo. Mas quando chegava em casa nós apanhava. Você está apanhando por isso, por aquilo outro. Entendeu? Hoje a criança aí de 5 anos, a mãe vai corrigir, a criança manda a mãe para onde não deve ir. Mas a culpa disso é da criança? A culpa disso é do pai, da mãe que não educa em casa, chega na casa dos outros e fica passando vergonha. Entendeu? Hoje não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada, né? Que é errado. Deixa então o tudo não pode fazer nada, que quando o seu filho crescer, ele vai mandar em você, ele vai tocar você de casa, ou se colocar você ainda no asilo, né? Se não colocar você em outro lugar. Então corrija o seu filho na sua casa, para quando você chegar na casa dos outros não passar vergonha. É uma vergonha isso, pro pai e pra mãe. Você entendeu? O filho chega na casa dele, começa a fazer arte, mexer nas coisas dos outros, quebrar as coisas dos outros, pega pirraça. Que é isso? É claro, entendemos que tem coisas para criança, e criança passa por essa fase mesmo. Mas criança, gente, o lugar, a educação da criança, desde pequeno eu aprendi isso. A educação dá em casa. Você não tem que corrigir, bater seu filho na casa dos outros, não. Corrige na sua casa. Porque quando você chegar na casa dos outros, não tem que passar vergonha. Falei e dei o meu recado para quem tinha que dar, né? Então tá aí o recado. For na casa dos outros, respeita as regras dos outros e principalmente educa seu filho para você não passar vergonha.